Fala, líder! Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais polêmicos e que geram maior dúvida e maior dor de cabeça para a maioria dos donos de restaurantes. Contratar um gerente ou treinar e tornar um colaborador que já esteja inserido na equipe esse gerente. Responder a essa pergunta não é uma tarefa simples, isso porque o cargo é o ponto-chave, não só para que um restaurante seja bem sucedido, mas principalmente para que os donos de restaurantes que um dia sonham em se libertar da presença diária da operação, e eu sei que muitos de vocês amam o que vocês fazem e trabalham com muito afinco no dia a dia da sua operação. E eu sei também que em alguns casos a presença o tempo inteiro ali do dono é quase uma condição obrigatória para o bom andamento do negócio. Mas o que você não pode negar é que o desejo de poder passar mais tempo com a sua família ou se dedicar a alguma outra área da sua vida que você precisa se desenvolver ou que por acaso possa estar em risco. E aí eu estou falando do seu desenvolvimento pessoal, da sua espiritualidade, dos seus hobbies, ou seja, todos nós temos várias áreas importantes da vida que precisam ser desenvolvidas, não somente a área profissional, a área do trabalho. Então, o que você não quer é que o seu restaurante fique em risco, deixando tudo na mão de qualquer gerente, né? Uma pessoa que não tem a mesma visão que você, não tem as mesmas habilidades, ou talvez que não tenha a mesma dedicação. Por isso, a figura de um gerente é tão importante no restaurante. O gerente, na maioria das vezes, é visto como uma pessoa que resolve tudo e que tem nas mãos a responsabilidade de manter um restaurante em perfeito funcionamento. Mas por ser um cargo que exige um bom investimento em termos de salários, muitos donos de restaurante tentam cumprir ali essas funções que o gerente faria de outras formas, delegando essa responsabilidade para o funcionário mais antigo ou, quem sabe, assumindo ele mesmo esse papel. Bom, antes de mais nada, é fundamental entender quais são as características que um gerente deve ter. Independente do tamanho do seu restaurante, do seu delivery, é importante que você entenda que um gerente precisa ser bom, muito bom em gestão de pessoas. Ele também tem que saber pensar e agir sob pressão e ter um ótimo senso de organização. Essas são habilidades essenciais que qualquer pessoa que deseja cumprir a função de gerente ou que deseja ser promovida a esse novo cargo deve ter. O principal papel de um gerente é gerir pessoas, é facilitar o trabalho dessas pessoas. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das tarefas mais complicadas dentro de um restaurante. Imagina conviver com pessoas que têm personalidades, desejos, crenças e formas de pensar diferentes. E mesmo assim, essas pessoas precisam colaborar entre si para fazer um bom trabalho ali e fazer com que o cliente seja muito bem atendido, que ele coma muito bem, que ele fique satisfeito e que ele possa não só gostar do restaurante, mas também recomendar o restaurante. Pois é, o gerente é a pessoa responsável por promover e organizar esse bom convívio entre as pessoas, sabendo atuar e agir sempre quando houver algum conflito, sempre quando houver alguma insatisfação de algum colaborador ou quando algum processo não estiver funcionando muito bem. Então, o gerente precisa sim exercer uma boa liderança, sempre pelo bom exemplo e nunca pela sua autoridade. Saber pensar e agir sob pressão também é uma característica fundamental, já que muitas vezes o gerente não vai ter tempo para fazer uma pausa, para pensar antes de tomar uma decisão, ou quem sabe até ligar para o dono quando algum imprevisto, quando alguma situação difícil exigir uma atitude imediata. Clientes nervosos que elevam a voz no salão é um exemplo disso. Incidentes com pratos, problemas com pedidos atrasados são apenas alguns exemplos que exigem uma decisão e uma atitude muito rápida. Então, o gerente vai ter que saber agir sob pressão. Agora que você já sabe disso, é imprescindível entender o momento atual do seu restaurante e a real necessidade da figura como um gerente. Em alguns casos, contratar pessoas com experiência e vivência de outras operações
pode ser fundamental para expandir um negócio. Ou em alguns casos de quem está começando agora ou ainda vai inaugurar um restaurante, esse gerente mais experiente pode encurtar alguns caminhos e minimizar erros que você teria pondo alguém pouco experiente aí na sua operação. Se esse for o caso da sua operação, você pode investir um tempo para desenvolver alguma pessoa da sua equipe que já tem essas características emocionais e você vai treinar as habilidades técnicas com essa pessoa. Treinar as habilidades técnicas é muito mais simples do que treinar habilidades emocionais, que são as mais complexas. Isso vai mostrar para a sua equipe que no seu restaurante existe meritocracia, que você premia os seus melhores funcionários, que você trabalha para desenvolver os seus colaboradores. Isso vai gerar lá um incentivo muito maior para os seus colaboradores. Isso vai gerar um estímulo para que eles possam ser melhores todos os dias. Então é isso, não existe uma resposta certa se você deve contratar um gerente experiente ou se você deve desenvolver um colaborador que já está dentro da sua equipe, que já está dentro do seu time, dentro do seu quadro de funcionários. Você precisa buscar essa resposta dentro da maturidade do seu restaurante, dentro do momento que você vive agora. Eu quero aprender com você também. Eu quero que você coloque aqui nos comentários como é que você fez, como é que você já contratou um gerente. Eu, pessoalmente, já trabalhei nessas duas modalidades. Já contratei um gerente experiente e já desenvolvi um gerente dentro da minha própria equipe. Coloque os seus comentários aqui. Eu quero conversar com você e também quero aprender com você. Então é isso. Eu te vejo no topo.